Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Roteiro Livre. Ao vivo aqui estamos no estúdio Conversa e Café para juntos fazer mais um programa, mais um episódio, falar de um assunto importante para que a gente possa então crescer em conhecimento, em graça, enfim, em aprendizado. E a gente sempre está acompanhado daquele que sempre nos ajuda, nos auxilia. Rodrigo Rodrigues, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Roteiro Livre Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo, né? Agora, nesse momento, a gente está ao vivo, mas depois, né, vai ser postado no canal. Muito obrigado, pastor. Vamos lá, que hoje o assunto é difícil, né? Hoje o nosso tema aqui tá. É contigo. É isso aí, Rodrigo. Hoje o nosso tema é a infantilização adulta e a adultização infantil. A gente já percebeu que nos últimos tempos está acontecendo muito isso, né? Estamos acelerando o crescimento das nossas crianças, transmitindo nas nossas crianças uma imagem adulta, e a sociedade está aparentemente aceitando isso. Por outro lado, nós vemos adultos que querem regredir, iniciam com chupetas para ansiedade, com um bebê reborn, enfim, um monte de coisas que estão prejudicando a sociedade. Por mais que, talvez não tenha nada a ver, talvez isso aí é uma obsessão, né? Mas vamos trazer à tona esse assunto e até para saber a tua opinião sobre isso, né? Porque é importante refletir sobre, né? E dar a sua opinião, porque nós somos uma sociedade e a tua opinião ela é muito importante, né? E como a gente sempre fala, né, Rodrigo? Nós somos provocadores. Nós não somos experts, nós não somos, enfim, dominamos tal assunto ou temos autoridade sobre determinado assunto. A única coisa que a gente faz é trazer um ponto de reflexão e uma provocação para você fazer e pensar, né? Aonde estamos caminhando, aonde a nossa sociedade está indo. Então, esse é o tema de hoje, Rodrigo. Um tema importante e atual, né? Que talvez mexa muito com a gente, com nós, né? Com que é essa inversão de papéis entre adultos e crianças. De um lado, né? Nós vemos crianças ocupando espaços que não lhes pertencem, assumindo posturas adultas por uma pressão de pais, enfim, de adultos, reproduzindo coreografias, e agora nós vemos ultimamente coreografias até sexualizadas também, né? E buscando audiência nas redes sociais e essa pressão de entregar resultados. Imagina, nós estamos falando de crianças de 10, 11, 9 anos, 12, 13 anos, com aquela pressão para entregar resultados, principalmente com esse contexto nosso de rede social, né? E aí, do outro lado, né, nós encontramos adultos que estão fugindo da maturidade, das suas responsabilidades, buscando refúgio em objetos e comportamentos típicos, né, da infância. Querem voltar àquele momento onde não tínhamos responsabilidades, né? Então, é importante observar isso, né? E nesse espelho distorcido, no fim das contas, todos nós perdemos. A sociedade perde. No fim das contas, a sociedade perde. Então, os primeiros pontos que eu quero mencionar, e aqui também devolver uma pergunta a você, Rodrigo, nos últimos períodos, né, na internet se surpreendeu com a moda de adultos, né, recorrendo até mesmo, como eu disse antes, a chupetas como forma de aliviar o estresse. Parece cômico, mas não é, né? Então o que parecia apenas uma excentricidade ou meme ou uma comédia, como eu acabei de falar aqui antes, acabou se revelando parte de algo maior, a infantilização da vida adulta, ou seja, a infantilização dos adultos. E aí, por que disso? Porque muitos adultos estão buscando conforto em símbolos da infância, querem voltar para aquele momento, né? Quando somos crianças, nós queremos crescer, nós queremos dizer, chega logo meus 18 anos. E quando chega aos 18 anos, chega a fase adulta e a partir disso vem as responsabilidades, muitos estão fugindo disso e querem regredir, né? E aí, então, não é apenas sobre diversão ou nostalgia, essa questão de voltar a ter aparências, a viver situações que viviam na época de criança, né? Muitas vezes é sobre o quê?
fuga. Fuga da pressão, da ansiedade, das cobranças da vida adulta. E aí vem uma pergunta, Rodrigo. Será que isso é apenas leveza e humor? Ou estamos, em relação a isso que eu comentei, né? Ou estamos diante de uma geração que está evitando crescer de verdade? Rodrigo, o que tu achas? Olha, vamos lá então. Eu quero abrir a minha fala desta tarde aqui, né, dentro deste assunto, com aquilo que nós acreditamos, a gente finca os nossos pés e a gente faz o máximo para viver isso todos os dias, né, que é viver a palavra de Deus. Então tem um texto, né, do homem mais sábio que a Bíblia nos traz, né, Salomão, no seu auge da vida, ele escreve algo que todo mundo usa para um tempo e acho que hoje vai se encaixar como uma luva para esse nosso tema, que é o famoso, né, texto bíblico de Eclesiastes 3, no verso 1, que vai dizer que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a gente sempre usa isso para quando alguma coisa dá errado, alguma, né, perdão, ou a bênção que ainda não chegou. Mas por que eu acho que se encaixa dentro do nosso assunto que nós estamos debatendo hoje, que é o seguinte, pastor Jonas? Sim. O tempo, ele é determinante, né? E esse texto, ele nos dá uma clareza. É um ensinamento que cada fase da vida tem o seu tempo. Né? Sim, sim. E voltando um pouquinho lá para trás, a gente sabe que pular essas etapas, elas podem nos gerar muitos traumas e feridas, né? Sim. Então, eu acho, Rodrigo, como o senhor falou no começo, nós somos provocadores, a gente quer fazer as pessoas a pensar sempre, né? Sim. Então, pegando esta fala, este texto, entendendo a questão do tempo essencial para todas as etapas da vida, algumas pessoas, de fato, tiveram que pular algumas etapas, né? Sim. Por conta das situações adversas da vida. Né? Verdade. O problema é que hoje nós temos aqui homens, vou falar homens sapiens de forma geral, nós temos homens que, na minha opinião, não querem assumir responsabilidades e acabam voltando, regredindo a coisas do passado e hoje, infelizmente, sendo instruídos até por profissionais, né? Para que volte a fazer coisas que faziam lá na infância. Não estou aqui descredibilizando o mérito do estudo, do acompanhamento e tudo mais. Mas uma vez que nós estamos firmados naquilo que a gente acredita, eu gosto muito de uma fala de Davi para Salomão, né? Seu leito de morte. Ele chama Salomão e diz uma frase muito importante, que é o que nós, todos homens, não só do sexo masculino, mas de forma pessoal, deveria te entender. Porque naquele momento o trono de Israel está sendo passado para Salomão. E Davi chama ele e diz assim: ó, seja homem. Sim. Né? Cresce. Assuma a responsabilidade. É como nós estávamos falando no off aqui. Hoje nós temos homens, pessoas que não querem assumir a responsabilidade. E eu creio que toda a vida de Davi, ela é pautada em assumir responsabilidades. Sim. Né? Inclusive dos erros e tal, tudo mais. Então, entendendo todos os tempos, né? Porque quando a gente pega e estuda um pouquinho mais a fundo, o senhor que é professor de teologia, um pouquinho mais a história de Davi a fundo, a gente consegue ver e enxergar todas as fases, né? De que uma pessoa comum deve ter, desde a infância até o ápice, o crescimento, até a morte de Davi. A gente consegue ver todas as etapas, todas as responsabilidades de quando era um menino, né? De quando foi enfrentar o gigante, assumiu uma responsabilidade. Ninguém quer, então deixa que eu faça. Sim. Entende? Inclusive dos seus erros. Né? Sim, não, quando eu pecou errei, também. vou assumir a responsabilidade. Então, eu acredito que é um tema muito importante a ser debatido por esse fato de que hoje nós temos pessoas que não querem assumir responsabilidades, outras que querem fugir da responsabilidade, né? Assumiu, mas não aguentou o tranco, vamos dizer assim, né? E não querem seguir as etapas da vida, né? Não querem seguir rumo em frente, né? Porque o tempo vai passar. Então, eu sei que às vezes aos nossos olhos é ridículo. Eu sempre procuro entender, né? Porque a gente
Paulo nos dá aquele conselho de sermos imitadores de Cristo. Então sempre tenta entender as pessoas para entender para onde elas estão olhando, para que lugar elas estão, para ver se a gente, né, alguns casos, nos nossos atendimentos na igreja, a gente consegue ajudar. Sim. Mas é muito complicado tu pegar pessoas que não queiram assumir responsabilidade, queiram pular tempos. E Sim. hoje, com a internet, a gente tem aquele nosso o outro assunto, que é a adultização infantil, que é o quê? São pular esse tempo. Sim. Né? Eu quero antecipar para as crianças, Exato. Porém para os adultos eu não quero atrasar, eu quero voltar. Exato. Porque o adulto ele só tem condição de voltar porque ele tem a consciência de que no momento da idade adulta ela vem agraciada com as responsabilidades, né? E aí eu ia complementar com uma pergunta aqui, né? A gente falou, né? Então os adultos parecem estar fugindo da maturidade. Exato. Tu bem falou ali. E também o porquê disso, da questão da infantilização adulta, né? Será que isso é um sinal de fragilidade emocional? Ou é apenas um reflexo da vida estressante? Porque ambos não deixam de ser uma fuga. Exato. Porém, eu posso ser por uma questão emocional, de não compreender as minhas obrigações, né, as minhas responsabilidades. E aí, do mesmo modo, também eu compreender e aí eu estar voltando por uma opção. Né? Eu quero regredir. E aí é importante a gente ter essa análise olhando por esses dois ângulos, né? Os adultos agora querem ser crianças, tá? Mas é um problema emocional, é um problema interno, ou é um problema onde ele teve a consciência da idade adulta, viu que não consegue assumir as responsabilidades e quer voltar então a essa realidade de outrora, né? A realidade de ser criança. E aí por que eu trago esses dois pontos? Nós somos influenciados hoje, é uma das maiores armas para a ansiedade é a questão de rede social. E eu não estou batendo em cima da rede social, estou apenas trazendo uma análise para que cada um possa se autoanalisar como está usando a rede social. Tanto que hoje nós estamos fazendo uma live numa rede social, Exato. Né? Então nós não estamos demonizando. Nós só queremos fazer essa provocação de como estamos lidando com a rede social. Por quê? Porque a rede social ela é um fator de comparativo. Nós estamos sempre nos comparando. E aí a pessoa chega na idade adulta e vê outras pessoas na idade adulta que aparentemente estão melhor em alguma posição. E aí, claro, abre um leque para uma outra interpretação, o que é melhor. Hoje a sociedade acha que o melhor é tu ter um carro de 200 mil e aquele que tem um carro de 15 mil é alguém inferior. Né? Essa é a ideia. E é que a sociedade passa. Uma ideia mentirosa, diga-se de passagem, né? Perfeito. E aí, só que a pessoa começa a se comparar e ele começa a perceber um sentimento de procrastinação, porque parece que eu estou atrás dessa pessoa. E aí vem as crises de ansiedade, que é algo que era raro há 20, 30 anos atrás. Hoje, eu trabalho com adolescentes com 14, 15 anos já sofrem de crise de ansiedade. Imagine quando chegar na fase adulta de fato e nas suas responsabilidades que tem que assumir. Então, tudo isso é fruto disso. Então, o que acontece? Essa pessoa quer fazer o quê? Muitas vezes ela quer usar um mecanismo de defesa. Freud já dizia isso. Eu vou voltar para lá e vou dizer assim, não, eu prefiro essa vida. Mas, na verdade, não é que ela prefere essa vida. Ela quer mascarar a incompetência, eu vou usar entre aspas, que ela teve na vida adulta. E por que eu coloco incompetência entre aspas? Porque de fato não é incompetência. Socialmente aparenta ser, mas não é. Mas só o que acontece? Nós temos uma grande dificuldade, Rodrigo, que a gente chama o quê? Entender a nossa realidade, principalmente arrepender dos nossos erros. Uau. E aí a gente arrepende dos nossos erros, das nossas falhas, e aí estamos com aquele sintoma de procrastinação, porque estamos atrás de alguém. E aí nós usamos o mecanismo de defesa, que é a segunda opção da pergunta. Se eu sei que é estressante, então eu volto à minha idade infantil, ou quero voltar àquela realidade, como apenas uma desculpa, né? Eu gosto de usar um exemplo que é muito real e eu vi e vejo dia após dia. É aquela pessoa que tem um relacionamento, eu falo mais de homens, né? Homens que teve aquele relacionamento com uma mulher, ela teve os seus filhos. O que aconteceu? Viu que a vida não é algo bom. A vida não é algo bom, não. A vida não é algo fácil. A vida é maravilhosa. E aí o que acontece? Ele foge e abandona aquela mulher com os filhos.
E aí o que acontece? Ele vai lá, honra com suas obrigações legais, paga a pensão, só que ele percebe que no início sempre ele sai feliz e a mulher fica triste, que fica se sentindo abandonada e com filhos, com a responsabilidade maior de cuidar do filho. Mas aí o que acontece? Essa mulher encontra um homem de verdade. Eu vou usar esse termo. Ela encontra um homem de verdade. Um homem que, enfim, dá suporte tanto para ela como para o seu filho. E aí esse que se separou, esse que abandonou as suas responsabilidades, apenas tem as suas responsabilidades legais de fazer um Pix para pagar a pensão, essa pessoa ela começa a fazer o quê? Ela começa a gerar dentro da vida dela, primeiramente, uma procrastinação. Por quê? Porque ele começa a pensar, eu não estou sendo um pai de verdade, porque o meu filho considera o padrasto dele mais pai do que eu mesmo. E aí essa pessoa está, procrastinou. O que é procrastinar? Deixar para amanhã o que pode fazer hoje, não cumpriu um papel de pai de fato, abandonou a esposa, acha que não abandonou porque faz um Pix de 500 pila, 700 pila, né, para pagar a pensão. Só que agora ele começa a se tornar uma pessoa ansiosa. Por que ansiosa, Rodrigo? Porque ele está competindo com o padrasto o amor e a atenção do próprio filho. Porque o filho tem na figura paterna, não mais ele, mas o padrasto que acolheu aquela família, exato, que acolheu aquela esposa, que, claro, de fato ama aquela esposa e, por consequência, ama também o filho que é daquela esposa. Então, isso é um exemplo. O que eu estou falando? Isso é um exemplo real que acontece no nosso dia a dia. Esse é um exemplo que está mais claro do que o sol. É muito óbvio isso, a gente ter essa percepção daquele pai que hoje sofre uma crise de ansiedade porque está brigando pelo amor do próprio filho que perdeu para o padrasto. Por quê? Porque procrastinou. E aí o que essa pessoa quer fazer? Ela quer viver aquela vida de juventude. Por quê? Porque ela só está mascarando. Exato. E aí alguns vão ao extremo e querem voltar àquela inocência da infância. E aí é lógico, né? Eu dei essa ideia a partir de uma reportagem, que o que está acontecendo, e eu achei interessante trazer esse assunto à tona, que é essa infantilização dos adultos, né? Eu quero voltar. E aí, na verdade, pode ser muitas vezes uma fuga, né? Consciente, uma fuga consciente. E claro, do mesmo modo, também pode ser uma fuga que demonstra uma fragilidade emocional. E aí nós temos essa realidade de hoje, que é a infantilização adulta. Homens querendo brincar de carrinhos, enquanto crianças já querem ser grandes empresários, como é a foto aí do pano de fundo do episódio de hoje. E aí vem o segundo ponto que tu até adiantou ali, Rodrigo, que eu acho importante, que é a adultização das crianças, né? Então, nós temos de um lado a infantilização dos adultos. Perfeito. E nós temos na contramão, o oposto, a adultização das crianças. Por quê? Nós temos crianças que perderam o direito de simplesmente ser o quê? Crianças. Perderam. Por quê? Meninos e meninas que desde cedo se transformam em influenciadores digitais. E aí o que acontece? Né? Estamos antecipando a idade adulta para essas crianças, porque, é lógico, vem as responsabilidades, ainda mais quando a gente fala de faturamento, quando a gente fala de lucro, nós temos que ter responsabilidades. E claro, na idade adulta, isso é normal e deve ser realizado algo sempre entendendo que somos responsáveis. Porém, quando a gente fala de criança, a gente tem que ter uma visão totalmente diferente. Exato. E aí o que acontece? Essas crianças vestem roupas até sensuais. A gente observou, tem o vídeo do Felca, né? Que transmite muito isso, que grande bombou, vídeo. Que, enfim, foi algo muito bem pensado e também foi, assim como nós, um provocador, né? Trazer essa provocação. E aí, claro, ele ganhou audiência no sentido, ganhou proporção, porque assim, na verdade, eu acho que era um grito da sociedade, porém, faltava alguém dar ao start e ele fez isso, né? E aí, é que nem a gente fez, né? Nós somos provocadores, nós também queremos só trazer pontos para que a gente possa refletir. Exato. E para que a sociedade seja cada vez mais melhor, né? Perfeito. E aí crianças dançam coreografias que não entendem, reproduzem padrões de adultos em busca de curtidas, views e likes e tudo mais. E aí o espaço da infância, que deveria ser de brincadeira, que deveria ser aquela vida sem pressão, respeitando todos os ciclos da vida, imaginação e descoberta, né? Acaba se tornando uma arena de performance, né? Eu tenho que performar, porque eu performando como um adulto, eu consigo entregar resultado, porque a rede social ela é alimentada por adultos. Então, uma criança ela só vai ter espaço
muitas vezes quando ela começar a atuar de forma adulta. Então essas crianças, elas crescem expostas a pressões, né, emocionais que não têm maturidade para lidar. Comentários, imagina uma criança de 9 anos escutar a seguinte frase: ó, o teu nariz está muito grande. Imagina uma criança de 12 anos escutar: que dança horrorosa é essa? De um adulto. O que isso vai trazer para essa criança? Ela não tem maturidade para lidar com haters, ela não tem maturidade para lidar com opiniões contrárias. Ela está numa fase onde seu desenvolvimento emocional está em crescimento. Então, se ela receber algo na contramão, e aqui eu não estou falando na questão de limitação, eu estou falando na questão de opinião, que fere a sua característica muitas vezes física, ela vai se abalar e aí vai criar um bloqueio, e aí vai ser aquelas crianças que têm 15 anos e enche a cara de base, como eu vejo muito isso na escola, porque criticaram uma vez dela o nariz dela, exatamente, ou o lábio dela, e ela sempre fica querendo aquela ansiedade de performar melhor. Ai, será que o meu cabelo tá bonito? Como está minha sobrancelha? Meus lábios estão bem? E eu convivo, como eu disse antes, eu convivo com adolescentes, sou professor de ensino médio, então eu percebo isso. E aí, olha, o que está acontecendo? Desde cedo essas crianças foram colocadas na obrigação de performar. E aí, enfim, surgem inúmeras coisas. Então, Rodrigo, quando uma criança deixa de ser criança e passa a ser um produto de entretenimento, na tua opinião, o que isso causa na vida dela? Que marcas essa exposição vai deixar no futuro dessa criança? O que tu achas? Na minha opinião, pastor Jonas, o que mais vai ferir na criança é a inocência. Né? Sim. Hoje, inclusive, o senhor fazia alguns estudos não muito longe, inclusive perto de nós vamos entender que hoje, por exemplo, quando nós batizávamos as pessoas, né, os menores, sim, eram geralmente a partir de 12 anos. Isso. Né? Porque nós entendíamos que o período de inocência dela estava por aí. Sim. Hoje, nós optamos, muitos estão optando para fazer o batismo a partir dos 10 anos. Sim. Estamos regredindo um pouco. Né? Regredindo a idade. Justamente por conta dessa adultização das crianças. Sim. Né? Justamente por isso. Porque hoje, de fato, eu tenho quase 40, contando se falta, a gente fica brincando, né? Agora em outubro eu faço 39, né? E eu lembro quando o meu irmão nasceu, nós tínhamos 11 anos de diferença de idade, ele demorou uns 2 dias para abrir os olhos. Sim. Né? Isso era comum. Antes ainda, na minha época, né? Um pouquinho só depois na tua. Não, eu sou mais novo, né? Ela, né? Então as crianças já demoravam até 7 dias para abrir os olhos. Então a gente entende que o tempo de uma forma automática, ele tá mais acelerado. Porque sim, quando a minha filha mais nova, que tem 10 anos, quando ela nasceu, ela já nasceu olhando para tudo. Sim. Entende? Então, né, eu fui o primeiro a pegar ela no colo, então assim, já olhando, observando tudo, né? Então a gente entendeu que as coisas de fato estão mais rápidas. Mas infelizmente, a gente atropelou tudo e começamos a adultizar demais, né? Umas responsabilidades. Tem algumas coisas no ensinamento, que tem uma coisa pessoal, que eu particularmente sou contra, de falar o bebês com as crianças, né? As minhas filhas, o senhor conheceu uma delas, elas falam super bem. Porque sim, a gente nunca optou pelo bebês, né? Com as crianças, sempre falamos normal. Mas nunca tiramos a infância delas. Eu acho sempre, mesmo antes de ser cristão, a gente sempre achou importante as brincadeiras, né? A corrida e tudo mais. Sim. Porque se a gente tira isso da criança muito cedo, eu acredito que lá na frente vai acontecer o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Né? Essa ausência dessa etapa vai... A ausência da etapa. Vai ter um fruto lá. Vai, porque a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que os psicólogos, principalmente, né, quem estuda a mente, eles sempre falam que há um período ali, depois alguém me corrija se eu estiver errado, mas mais ou menos entre os 3 e os 7 anos,
você desenvolve o caráter da criança, né? Então, quando a gente vai trabalhar essa questão de caráter, que é o que ela vai levar pro resto da vida, na sua essência e tal e tudo mais, então por isso que eu acho que não deve pular as etapas, né? Porque Sim. às vezes a gente tem pessoas mau caráter, né? E aí que vem a graça de Cristo sobre nós, né? Que molda o caráter, transforma o caráter. Mas pessoas que nunca... Agora tem uma trend, agora me veio aqui na memória aqui. Tem uma trend aí que eles colocam agora os pais e os filhos um do lado do outro e começam a fazer perguntas. Sim. Se até você comeu pizza há tantos anos, Dá um passo pra frente. dá um passo para frente. Ah, sim. Se você andou de bicicleta, dá um passo para frente, até a idade e tal, fica fazendo várias perguntas nesse tipo. E a criança, quando olha para trás, ela vê o pai dela ou a mãe, né, longe, e ela aqui na frente. Aí, claro, que o tópico desta trend aí que tá rolando na internet é para falar realmente do esforço dos pais com os filhos, né? Do quanto a gente faz para abrir mão. Mas mesmo assim, quando eu vejo algo assim, eu sempre começo a refletir e pergunto: será que às vezes não é esse o nosso erro? De querer conquistar mais, dar mais, né? E a gente acaba tirando alguns trabalhos, tirando alguns esforços. É óbvio que a gente jamais vai deixar um filho passar trabalho. Mas eu falo de responsabilidade. Sim, né? Nós estamos desnutrindo algumas etapas exatamente. que a criança tem que passar. Exatamente. Por exemplo, deu uma situação na família muito legal, que é o seguinte, a avó já falecida não gostava que o meu cunhado lavava louça, por exemplo. Sim. Porque isso não era coisa de homem, tal, sabe? Tinha aquelas coisas assim, isso, aquilo, aquele outro. Só que hoje, cara, ele é um grande homem que faz tudo, conserta tudo, sabe? É um bom marido, assume a responsabilidade, assumiu as responsabilidades, não deixa a família na mão, entende? Então, o que eu entendo é que não tô falando aqui de distribuição do que é coisas de homem nem para mulher. Eu tô falando de atribuições que a gente precisa entregar para os nossos filhos para que eles não pulem essas etapas, entende? Sim. Porque isso vai gerar lá na frente grandes problemas. Sim. Não é nós que estamos falando, é só a gente fazer qualquer busca rápida aí na internet, né? Sim. Que a gente vai ver os resultados de pessoas hoje, como a gente está falando o tempo todo aqui, regredindo, fazendo coisas que nunca fizeram. Sim. Pessoas que não brincaram, né? Por exemplo, meu pai biológico já é falecido, tem meu padrasto como meu pai, eu chamo de pai porque realmente ele assumiu essa responsabilidade. Mas o meu pai, quando falecido, cara, a gente conversava, falava muito das histórias dele, e ele foi um cara que não teve tempo de brincar. Sim. Entende? Vivendo na roça, né, no interior. Desde né? cedo, A família né, trabalhava com fumo, então era o dia todo plantando fumo, colhendo fumo, né? Fazendo sempre correndo atrás da máquina, né? Sempre para se sustentar e tudo mais, a família. Então, várias etapas foram pro lado. E o que prejudicou isso? A leitura de Amar, por exemplo. Sim. Entende? Sim. Um grande exemplo é a leitura de amor, porque a nossa leitura de amor, ela é fruto daquilo que nós ou não vivemos, né? Ou daquilo que nós vivemos muito. Tanto que hoje, quando a gente pega, eu não estou aqui defendendo, muito pelo contrário, a gente até falou no programa passado, cadeia neles, né? Se fizer isso. Mas hoje, por exemplo, se você vê uma pessoa agressiva, né? Geralmente é porque ela teve um crescimento em cima de agressividade. Sim. Então é uma forma de amar, né? Onde estava falando, 10 anos ela me questionando essas coisas. E eu dizendo para ela, não, filha, às vezes é uma forma de amar, né? Sim. É uma forma de demonstrar que gosta das pessoas. Mas era uma agressão, era um tapinha, era uma coisa assim, as crianças têm muito isso, né? Sim. Mas é a forma, né? E ela perguntou, pai, o que eu faço? Eu falei, ama. Novamente a gente volta naquela questão de pular etapas, né? Exato. De um lado, alguém que não aprendeu como demonstrar, né, esse modo de amar, porque foi antecipado à infância com a questão do trabalho, né? Perfeito. E vem bem naquela questão, assim, por outro lado, nós estamos instigando, ou melhor dizendo, nós estamos tirando etapas que os nossos filhos devem passar
por uma questão de que, não, se eu sofri, eu não quero que os meus filhos sofram. Isso. E volta aquela ideia, né, que eu sou muito repetitivo, né, parece que eu tô com Alzheimer, né? Não, Alzheimer esquece, né, na verdade. Não deixe também de repetir as conversas. Sim. É que eu falo que proteção não é tirar as pedras do caminho, né? Proteção é sempre dizer, olha, vai lá e se acontecer alguma coisa e tu precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Perfeito. O que acontece? Hoje nós temos melhores condições financeiras, né? Hoje os nossos filhos podem escolher o seu material escolar. Exato. Os nossos filhos não vão caminhando para a escola, muito bem pelo contrário. Até por questão de segurança, né? A gente leva ou paga van, enfim, faz um monte de coisas para que eles possam viver no conforto. Mas aí o que nós estamos fazendo? É importante isso e eu não estou louvando e dizendo, como era bom os nossos pais sofrer. Não, não estou dizendo isso. Ou terem dificuldades como tiveram no seu desenvolvimento, né? Na época de criança. Mas eu estou falando que alguns pontos deve ser importante os nossos filhos passar. Com né? certeza. E isso vai demonstrar e vai criar neles uma identidade, né? E como tu falou, dos 3 aos 7 anos, ali mais ou menos, a criança desenvolve a questão daquilo que ela vai ser ou deixar de ser, né? O caráter, né? O caráter, né? E até os 2 anos, a criança trabalha muito com o emocional também, né? Exato. Uma vez, e até vou abrir um parênteses aqui que é muito importante, né? Quando o Hierro era pequeno e ele chorava, né? Como qualquer outra criança chora, né? E eu comecei a indagar, mas por que eu tenho que... Ele chorou, tem que atender ele. Perfeito. Eu deixo ele ali 5, 10 minutos, porque ele não vai se lembrar disso. Ninguém se lembra quando tinha 3 meses de vida. Ninguém se lembra, né? E aí eu pensei assim, né? Claro, só como um bom pesquisador, como alguém que busca respostas, né? Veio essa indagação, mas o porquê que eu tenho que... Na hora que a criança chorar, a gente tem que estar em cima. Se ela não vai se lembrar daqui um tempo, né? Desse episódio enfim, que ela ficou chorando por um tempo prolongado. E aí, claro, né, conversei com psicólogos e aí vem essa resposta. Não, porque é o momento que eles estão desenvolvendo o seu emocional. Então, eles precisam entender que eles são acolhidos. Porque como alguém que foi acolhido, eles se tornam depois acolhedores também, né? E por incrível que pareça, vem nesse período de 0 a 2 anos. Uau. E aí até a idade importante que a gente deve evitar tela plana também, celular e tudo mais, né? Das nossas crianças. Claro que é difícil, mas é importante a gente fazer isso. Eu consegui em partes. Mas enfim, né? Voltando ao assunto, a gente tá falando de etapas, né? Que é importante, né? E aí abrir esse parênteses aí só para uma complementação. Mas voltando aqui ao assunto, Rodrigo, tudo isso, né? Tanto da infantilização do adulto e da adultização da criança, isso se torna um espelho distorcido, né? Exato. Algo assim, enfim, que não é uma imagem clara. Porque embora apareçam opostos, né, os dois fenômenos, por incrível que pareça, eles estão conectados. Muito. A adultização infantil. Porque eu acho que tem sabe, pessoal, que eu acho que tem algo complexo aqui, ó. Complexo, mas a gente deixa muito complexo. Porque o que acontece? Eu tenho o adulto infantilizado. Sim. Tá? Eu não sei se o senhor percebeu isso aqui, mas agora, pensando em tudo que nós estamos falando aqui, a gente tem, ó, de um lado, o adulto infantilizado que está, tá? Que muitas das vezes está ensinando e obrigando um infantil a ser adultizado. Sim. Né? A gente tem esses dois polos, e às vezes eu tenho um adulto que é infantilizado, instruindo o infantil a ser adultizado. Então esse choque, eu acho que ele acontece muito hoje, justamente por essa questão de pular etapas e não assumir as responsabilidades. Eu gosto muito do texto de Mateus 18, 3 e 4, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Eu vejo Jesus ensinando duas coisas. Uma chave que todo mundo prega aí, né? Que é a gente tem que ser como criança, né? Sim. Mas eu também vejo aqui a valorização de Jesus com o tempo da inocência. Porque no tempo da inocência a gente tem dependência e pureza. Sim. Né? O que é mais comum em crianças, principalmente
de qualquer... E eu tô falando de criança de forma geral, de qualquer religião, né? Nós já falamos aqui também. Hoje ela tem um desentendimento com outra criança, né? Sim. Daqui a pouquinho, eles estão tudo embolado, brigando de novo, como se nada tivesse Tá acontecido. tudo resolvido. Então é nesse contexto que Jesus está falando dessa valorização para que hoje nós, como adultos, sejamos como essas crianças, né? Porque Sim. a vida nos faz ser magoados e tal, tudo mais. Então por isso eu acho que é muito importante na caminhada, né? O senhor falou isso gravou aqui. Na caminhada, não cortar, não tirar as pedras, né? Pra gente não ter esses resultados que nós estamos tendo hoje. Sim. Entende? Porque eu acho que tem. A gente falou do vídeo do Felca, né? Eu tenho várias ponderações, porque a visão do Felca, de forma geral, ela foi intuitiva, provocadora, né? Ele foi intencional nisso, Sim. provocar e tudo mais. Mas tem umas outras questões ali que eu discordo de algumas ali, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, nós temos crianças aí gerando milhões de reais por mês, né? Sim. São essas crianças. Será que a gente não tem uns pais aí também, né? Os pais também usufruem disso, né? Sim. Sim. Entende? Então eu acho que é um assunto muito delicado quando a gente fala sobre isso, porque às vezes nós temos Sim. pais que não venceu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Conheci uma menina numa igreja que eu ia antes, da Porta da Salvação, que ela cantava muito bem. Nossa, ela era assim uma adoradora de excelência, um timbre bonito, uma voz suave, sabe aquela voz que tu ouve assim, tu consegue conectar naquela frequência, tu vê o manifestar de Deus assim. Sim. Sim. E os pais olharam para ela, enxergaram isso, e o que foi notório nos comportamentos que a gente viu naquele dia depois, com um certo acompanhamento, que era o quê? Cara, era a resolução dos problemas da vida. Entende? Sim. Então, assim, havia uma sobreproteção e sempre o lançamento dessa criança para muita coisa. Né? Sim. Tinha um deslumbre, então eles tratavam ela muito como assim. Eu tive essa leitura, essa percepção, parecia que era o produto que vai nos dar, é o negócio da nossa vida, esta criança. Imagina a responsabilidade que cai sobre os ombros dessa criança. Exatamente. Porque eu acho que a questão a criança lucrar e ganhar milhões como uma consequência daquilo que ela está fazendo, eu acho válido. Não vejo problema também. É uma consequência. Exato. Beleza. Não, ela fez isso, faturou milhões e tal, aproveitou a marca e tal. Agora, quando, né, não como uma consequência, eu quero fazer com que aquilo já tenha um propósito real, que seja lucrar, eu coloco sobre a criança um fardo, e um fardo muito pesado, Muito. que lá no futuro vai prejudicar o desenvolvimento dela. Na idade adulta vai prejudicar o desenvolvimento dela, principalmente emocional, né? Perfeito. E o que acontece? Eu tô falando de anos atrás. O resultado hoje, né, de como estão. Ela casou com 17 anos. Sim. Né? Ficou grávida já ao mesmo período, assim, casou, logo engravidou. E hoje vive uma vida assim corrida. Porque agora tem um marido, tem uma família, continuam morando com os pais, então estão toda nessa caminhada, sabe? Então o que eu digo a respeito disso? Imagina colocar uma responsabilidade em cima das pessoas. Eu tenho até alguém para indicar aqui, para quem gosta de olhar para os filhos aí, por exemplo, que é o que eu deixo minha filha consumir. É uma menina chamada Luluca. Hoje ela tá mais velha, mas a minha pequena acompanha ela desde pequenininha, né? A gente tem essa guerra com as telas. Mas essa menina, Luluca, é uma menina que tá acompanhada da mãe, né? O conteúdo que ela faz vem de encontro com aquilo que a gente falou que não tem problema nenhum. Ela começou a jogar na internet, se filmar, né, jogando, e funcionou. E a mãe, por proteção, começou a jogar junto. Ficou do lado, o tempo todo, eles cresceram, geram muito, muito dinheiro com isso, mas sim, o conteúdo, inclusive, que ela produz, ela vai nos lugares, ela vai nos parques de diversões, tu não consegue ter uma leitura de que ela está sendo explorada. Tudo que a gente acompanhou dela, porque elas olham bastante tempo,
tu vê literalmente ela não pulando as etapas. Sim. Quando tinha que brincar, ela brincava. A gente via que esses vídeos que ela fazia jogando era uma diversão. Via aquela risada sadia que dá vontade de rir junto, sabe? Tu Sim. enxerga toda... Hoje ela tá na pré-adolescência e a gente vê ela vivendo como uma pré-adolescente. Sim. Então, acho Foi uma consequência, Uma não foi consequência. algo... E aí, o que, que a gente tem? Eu trouxe 2 parâmetros. Dá pra fazer. Dá Sim. pra fazer. Né? Sim, sim. Só tem que assumir as responsabilidades. Sim, E sim. não pular etapas. Né? Isso aí. Então é o espelho, esse espelho distorcido, né? Que a gente vê de um lado adultos, né? Que buscam voltar ao colo, né? Voltar à infância. E do mesmo modo também a gente observa as crianças que são empurradas para fora do colo, né? Cedo demais. E aí, tudo isso revela um embaralhamento, né? De papéis sociais. Ou seja, uma sociedade onde os limites se apagam, porque a gente não sabe em qual etapa estamos, onde a maturidade é evitada e a infância é explorada, né? Perfeito. Maturidade evitada, infância explorada. O resultado ele é preocupante, porque vai gerar uma ansiedade coletiva, crise de identidade, dependência de validação externa, isso aqui é muito importante por causa das redes sociais, e no fim, ninguém sai ganhando. Então essa conexão, ela atrapalha. E aí muitos adultos infantilizados e crianças adultizadas são, na verdade, sintomas de uma mesma crise social, que revelam para onde a sociedade está indo, com um crescimento muito grande na questão de ansiedade coletiva, Exato. Porque nós precisamos entregar resultados, né? E aí quem são esses que devem entregar resultados? São pessoas que foram impulsionadas por uma influência externa. E essa influência externa vem das redes sociais, que vem um efeito de comparação. Você olha, a mesma criança com a minha idade está em que nível? Ou a mesma pessoa com a minha idade está em que nível? Perfeito. E aí vem a pressão de postar todo dia, de mostrar que a tua vida é bela e na verdade a tua vida não é bela, ou está passando por alguma dificuldade. Tudo isso vai resultar em uma facilidade estrondosa em ter crises de ansiedade, né? E crises também de identidade. Quem eu sou, né? Por que eu estou aqui? Quem eu sou nesse mundo? Eu sou só mais um, enquanto A, B, C é importante, enquanto A, B e C é validado pela sociedade, é respeitado na minha escola, na minha sala, eu sou o quê? E aí a pessoa, né, e principalmente aí eu falo mais a criança, vive nesse embrolho de querer entender quem ela é. E aí, né, gera uma crise de identidade também. E aí, Rodrigo, né, a gente encaminha para um ponto importante se destacar. Qual que é os caminhos de reflexão e mudança para tudo isso que devemos apontar, mesmo que seja uma síntese, né, uma pequena provocação para voltar a ter essa correção? O que podemos fazer, né, diante disso, diante dessa realidade que não está nem abatendo a nossa porta, já está dentro, né, da nossa sociedade. E aí o primeiro ponto que eu acho que é importante é que cada um de nós devemos refletir é como eu estou vivendo a minha maturidade. Perfeito. Que começa com o pensamento adulto. Não vamos jogar essa responsabilidade para a criança querer mudar a sociedade. Não, é o adulto que tem que refletir. E como eu estou vivendo, então, essa minha maturidade? Eu estou fugindo dela ou estou entendendo que eu tenho que cumprir? Que eu não tenho como fugir, é uma consequência. Eu tenho que apenas, né, ressignificar. Nós estávamos antes, né, da gravação, vem certa pessoa com 38 anos de idade que falou que não tinha condições de trabalhar, mas tinha 3 filhos, né? E aí o INSS não encostou essa pessoa. Então, ou seja, ela tem capacidade, segundo o INSS, porém ela disse que não tem, e aí ela não trabalha. Só que aí o que acontece? Aí a esposa tem que ficar trabalhando para sustentar os 3 filhos. E aí o que acontece? Por mais que seja desconfortável, nós temos que trabalhar. É uma responsabilidade. Estou falando de uma das responsabilidades da idade adulta, é sustentar os seus filhos, né? E aí o que nós devemos fazer? É ressignificar. O que é trabalhar? Vou trabalhar para enriquecer alguém? Não, eu não trabalho apenas para enriquecer alguém. Eu trabalho porque eu tenho que levar o sustento para minha casa. E aí é lógico, outras responsabilidades, de eu entender que eu estou com sono, mas eu tenho que dar tempo pro meu filho, pra minha filha, pra minha esposa, né? Então, essa reflexão tem que ser tomada pelo adulto. Ele deve pensar e refletir. Perfeito.
O que eu posso fazer? A gente pensa em proteger as nossas crianças, tirando as pedras do caminho, e muitas vezes, esse tirar as pedras do caminho, nós estamos sobrecarregando elas. E aí queremos voltar, né, à idade, ao colo, né? Ao colo da nossa mãe, fugindo das responsabilidades. Não. Quando eu olho para uma criança ao meu redor, eu estou protegendo a infância delas, esse também se torna até um pensamento coletivo, ou explorando para entretenimento. Também devemos refletir. Exato. Tudo isso são caminhos de reflexão e mudança. Porque proteger a infância, né, significa devolver às crianças o direito de brincar, de imaginar, de errar também, de fazer arte, de pintar a parede, de quebrar os pratos, errar, crescer no tempo certo. Porque aí eu vou ter um adulto saudável. E eu tendo um adulto saudável, eu vou ter uma sociedade saudável. E aí tudo volta ao normal e aí nós começamos a ter um desenvolvimento melhor como sociedade. Como eu disse antes, nunca foi falado, ou poucas vezes foi falado sobre ansiedade, sobre as pessoas tirarem a própria vida, como é falado hoje. Exato. Né? Setembro Amarelo surgiu recente. Por quê? Porque foi um boom que teve. Olha, alto índice de suicídio. O que está acontecendo? Vamos refletir sobre. E tudo isso, enfim, vem daquela questão. Nós começamos lá no passado, né? Pegando as nossas crianças, colocando sobre elas fardos que não deveriam cair sobre os ombros dela. Perfeito. E aí hoje essas crianças cresceram e essas crianças que são adultos hoje têm uma bala emocional gigante, né? Então nós temos que viver a nossa vida adulta de forma plena, assumindo as nossas responsabilidades. E é lógico, né? Isso depende muito do entendimento de cada um, sem perder a leveza saudável, né, da criança que fomos. Como tu bem disseste, né? O Evangelho diz assim, voltar a ser uma criança. Nós temos uma música, cantamos, quero ser como criança. Ou seja, voltar, porque nós passamos pelaquela fase e nós temos entendimento de que quando eu volto a ser criança, eu volto a ser inocente no meu relacionamento com Deus. Mas eu sei que eu sou adulto. O meu relacionamento com Deus deve ser de como uma criança. Porém, eu estou numa fase adulta. Mas por que eu sei como é viver? Porque eu tive aquela etapa. Perfeito. Então eu tenho que fazer com os nossos filhos, com as nossas crianças, nós temos que fazer o mesmo. Eles têm que entender o que é ser criança hoje. Não colocar um fardo sobre ela. Perfeito. Para que quando ela chega lá na idade adulta e ela vê essa palavra, escuta essa palavra, onde diz, olha, tem que ser criança. A ideia de cidadão do reino do céu são as crianças, né? Como Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, um cidadão do céu é uma criança. Só que Jesus está falando não para as próprias crianças. Jesus está falando para os discípulos que estavam impedindo as crianças. Ensinando os adultos. Eles estavam ensinando os adultos a voltar a ter esse entendimento de criança. Não a voltar a ser criança. Perfeito. A ter essa percepção no pensamento de criança. Uau. E como um adulto teve essa infância saudável, ou deveria ter, ele vai ter esse discernimento de como vai se relacionar com Deus, né? E como a maneira que o relacionamento com Deus deve ser. Porém, né? Se nós estamos adultizando as nossas crianças, essas crianças vão ser, enfim, além de todos os transtornos emocionais que vão ter, elas não vão ter essa percepção de inocência, porque a inocência dela foi tirada, enfim, com fardos colocados sobre os ombros dela, com essa pressão de, olha, ela tem que se vestir como adulto, ela tem que agir como adulto, né? Então é interessante ter essa percepção e essa reflexão para a gente proteger as nossas crianças. Isso é um caminho de reflexão e mudança, né? E aí, protegendo as nossas crianças, nós também vamos curar os adultos das suas infantilização, das suas ideias mirabolantes e catastróficas que estão acontecendo na sociedade de hoje, né? Então, equilíbrio. Um equilíbrio é importante, que está justamente aí a não negar a infância, mas também não antecipá-la ou prolongá-la além da conta também, né? Cada fase da vida tem a sua beleza e precisa ser vivida no seu tempo, sem passar etapas, sem pular etapas, né? Então, Rodrigo, o que tu acha? Como a gente pode começar a resgatar esse equilíbrio dentro das famílias? E também, é lógico, nas redes sociais, eu acho que vem muito disso que eu falei. O que tu acha? Eu acho que a gente deve partir do princípio daquilo que nós falamos várias vezes aqui. Primeiro, assumindo a responsabilidade, né? Refletir e entender o que eu preciso fazer. E isso sempre vai estar atrelado a assumir a responsabilidade, né, pastor? Porque quando a gente entenda que somos homens, pais,
chefes de família, né? Nós temos uma missão, que é prover para nossa casa, Sim. né? Então tem que assumir responsabilidade, entende? Tem que se Sim. reinventar. Se na minha profissão eu não consigo mais trabalhar, como o senhor citou um exemplo, então vamos se reinventar, vamos buscar ajuda para se reinventar, vamos para outra área, vamos tentar Sim. sair daquilo que nos deixa acomodados, né? Eu gosto Sim. muito do texto de 1 Coríntios 13:11, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, assumir a responsabilidade também está atrelada a deixar as coisas para trás. Sim. Né? Não fazer mais aquilo que eu fazia antes. Eu sei que tem coisas que são muito difíceis a gente deixar de fazer. Mas se a gente começar a gerar um coração onde a gente vai conseguir abandonando isso, que seja aos poucos, né? Que seja aos poucos, mas assumindo a responsabilidade, trocando funções, buscando experiências, buscando conhecimento, conversando com pessoas que já venceram, né? Se eu estava conversando com uma menina, eu disse para ela falou para mim, nenhum dos meus relacionamentos dá certo. Eu fiz uma pergunta, mas quem são as pessoas que tu busca conhecimento sobre isso? Não, são meus amigos, tá? Como é que é teus amigos? Não, nenhuma delas tem namorado, ou outra já teve 200 namorados. Então, assim, busca informação de quem venceu. Sim, sim. E não de quem perdeu nos assuntos, né? Sim. Pergunte pessoas daí do teu ciclo, né? Pergunte como é que era a tua infância, para te conseguir entender. Olha o que eu perdi. Porque tempo que passou não se recupera. Nós estamos vivendo num tempo, às vezes, aí, né? Há um tempo atrás teve muita briga com os coaches, aí no início dos coaches, né? Falando muita coisa. Porque tempo perdido não se recupera. Já foi, já passou. Então tem que esquecer, colocar uma pedra em cima disso. Nós temos um especialista chamado Jesus, que nos ajuda para todas essas coisas. Mas eu também creio que Jesus tem algumas ferramentas, até para te entender que ele é soberano. Então procura uma ajuda aí, psiquiátrica, psicóloga, né? Dentro da psicologia, vai procurar para abrir a tua mente, mas daqui a pouquinho, tô falando isso por experiência própria, procura as ferramentas que estão ao teu alcance, que daqui a pouquinho tu vai entender que Jesus é esse homem, né? Para a gente não estar ouvindo essas palavras, às vezes, por exemplo, tem muitas palavras na Bíblia que me ferem, não que me deixam mal, mas ferem aquilo que alguns comportamentos daquilo que eu já deveria fazer e não faço. Por exemplo, Hebreus 5, a partir do verso 12 diz assim: deveríeis ser mestres, mas ainda precisa de leite. O mantimento sólido é para adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir. Sabe? Sim. De certa forma machuca a gente, porque a gente deveria de fazer coisas que a gente ainda não faz. Justamente porque a gente não assumiu a responsabilidade, ou por muitas vezes a gente não entendeu. Mas a gente tem que estar sempre nesses contrapontos para conseguir refletir que se eu quero ter filhos saudáveis, eu preciso ser um pai saudável. Perfeito. Né? Sim. É simples. Se eu quero ser filhos que sejam responsáveis, então eu preciso criar ferramentas para que ele se torne uma pessoa responsável, sem pular as etapas, sem deixar de ser um adulto, né? Sim. Por exemplo, minhas filhas, vou dar um exemplo aqui que para mim serviu, né? Para mim serviu. Toda criança hoje desta geração, o que eles querem? Eles querem fazer o que querem, assim como nós também. A gente também teve o tempo de querer fazer só o que a gente quer, né? Sim. Hoje, nós adultos, o senhor faz o que o senhor quer? Não. Não dá. Não dá, não tem como, né? Sim, tem coisas que não tem como. Então, por exemplo, as minhas filhas começaram a ter responsabilidades com a casa, todas elas a partir dos 8 anos de idade. Que eu ainda achei tarde, né? Mas tinha a esposa lá, não, ainda não, tal. Aí, né? Sim. Mas, né? Então, assim, por exemplo, hoje, tem 2 filhas, uma de 19 que trabalha, né? Estuda, acabou de se formar, técnica de enfermagem, né? Um orgulho da gente quando o filho se forma, mas ela tem as responsabilidades com a casa, né? Hoje até financeiras. Sim. Mas
Não tem o suficiente para prover, assim, nós fizemos de tudo. Mas que tipo de filho, né? Como que eu quero ver meus filhos no futuro? Responsáveis, independentes, né? Onde elas sabem, entendam, apanhem da vida como eu apanhei, por exemplo. Sim. Né? Nesse sentido. Não que os meus pais falharam, né? Mas algumas coisas não me foram colocadas, até porque não teve o tempo devido, né? Meus pais separaram e tal, a gente já abriu a vida aqui, mas então não teve esse tempo para algumas coisas. Mas com minhas filhas, eu tento ao máximo, não deixo de dar carinho. A gente ainda, né? Eu com a minha filha mais nova, ela, claro, não brinca mais de boneca, essas coisas assim, porque a geração tá mais rápida, né? Sim. Mas ainda nós brincamos, nos divertimos com alguns jogos, algumas coisas, né? A gente ainda faz esse tipo de coisa. Mas ela tem responsabilidade. Todos os dias, estudo de manhã, chega em casa, a gente tem como prioridade o estudo, mas a responsabilidade da arrumação da casa, da cozinha, por exemplo, é dela. Sim. E se não fizer, o bicho pega. Né? Porque se eu não ensinar a ter responsabilidade, a rua vai ensinar. Sim. E será que eu quero que a rua, né? A rua, tô falando rua aqui, daí entendam como quiser, né? Mas será que eu quero outras pessoas, a rua de forma geral, assumindo responsabilidades que são minhas? Então, quer ter um filho, vou retornar a dizer aqui, que até o pastor gostou, então vou dizer de novo. Quer ter um filho saudável? Seja um pai, seja uma mãe saudável. Sim, perfeito. Rodrigo, a gente já avançou no horário, passa muito rápido. É ligeirinho, né? Eu só quero mencionar algumas frases aqui de um artigo de um psicólogo chamado Marcelo Arinos Jr., à vontade, que é professor de psicologia na Uniarnaldo, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que está incluso até num artigo de Flávia Francelino. E ele constatou alguns pontos que eu quero só resumir em frases, né? Uhum. São 4 frases, né? A primeira é: a infância tem sido invadida por exigências de performance e aparência que levam crianças ao sofrimento. Né? Eu achei muito interessante essa frase. Ela tem sido invadida, a infância. E essas exigências de performance levam a criança a um sofrimento. Nós não estamos antecipando, olhe como essa criança é madura. Não. Eu fico pensando, meu filho tem 6 anos e ele já sabe contar, já sabe a ideia de 1 milhão mais 2 milhões, dá 3 milhões. Sim. E eu deixo isso ao natural, eu não vou ensinar ele subtração e adição, por mais que ele respira cálculo. Lá em casa tudo é cálculo, porque como é uma criança inteligente. Não, eu vou estar antecipando algo para ele. Eu vou estar obrigando, erro, tu tem que saber fazer isso antes do tempo, né? Então, essa frase eu achei interessante. E também, né, cada vez mais jovens demoram também para sair da casa, né? Perfeito. Porque da casa dos pais, e isso está diretamente relacionado à infantilização dos adultos. Perfeito. E eu gosto, assim, de mencionar sempre, né? Gosto de mencionar, mas não concordo. É aquela questão quando a gente fala assim, o meu filho é o meu melhor amigo. Eu concordo isso quando o teu filho tiver a idade adulta, mas enquanto ele estiver debaixo sobre a tua responsabilidade, o teu filho, ele deve sim ser o teu melhor amigo, mas antes disso, ele é teu filho. Perfeito. Isso tem que estar destacado. Tem que estar destacado. O meu filho, a minha filha são meus melhores amigos. Na fase adulta, sim. Na fase adulta, quando estiver a casa deles, mas enquanto estiver ali, eles não são teus amigos. Né? Eles são os teus filhos. O que acontece? As pessoas estão segurando os filhos porque, os meus filhos são os meus melhores amigos. E isso é uma falha. E aí estamos segurando nossos filhos dentro de casa. Aí tem aquela mãe que não deixa o seu príncipe encantado de 22 anos namorar, porque, né? A minha futura nora vai tirar o meu príncipe de mim. Isso aí. E aí impede eles até de querer morar numa outra cidade. Não, tu não vai tirar o Juninho de longe de mim, né? E Deus o livre. E aí, enfim, né? Tudo isso por quê? Porque tá interligado. A infantilização dos adultos. Eu não tenho um filho, eu tenho um amigão, eu tenho uma amigona, eu tenho a minha best friend forever, né? E aí vem todos esses distúrbios sociais, tudo frutos dessas consequências. E aí também, quando os adultos não cumprem o seu papel, uma outra frase, as crianças assumem responsabilidade de forma precoce. A gente vê muito na questão de, principalmente, famílias de periferia, onde os pais não conheceram os seus pais, as suas mães tinham que, para sustentar a casa, tinham que trabalhar como babás e saíam às 6 horas da manhã e voltavam às 8 horas da noite. As crianças, umas cuidavam de si, né? Entre a família ali, o irmão de 10 anos cuidava do outro maninho de 6 anos.
E aí não é nada, é legal, é bonito, é lindo, como ele ajuda, mas não vamos ser hipócritas de negar que nós estamos colocando uma responsabilidade de forma precoce sobre essa criança. Isso aí. E a última frase para encerrar, que eu acho interessante, é preciso recolocar cada fase da vida em seu lugar e entender que a maturidade entender a maturidade como valor, ou seja, recolocar cada fase da vida em seu lugar e entender a maturidade como valor, não como peso. Tu tem que ser maduro. Não, tu tem que ser maduro. Se tu tá com 18, 19 anos, ninguém precisa dizer que você tem, que você deve ser maduro. Você já deve compreender que tu tem responsabilidades civis, responsabilidades como sociedade. Enfim, agora, quando eu falo isso, você tem que ser mais maduro, pra quem que eu estou falando? Estou falando pra alguém que é imaturo. Esse alguém que é imaturo provavelmente é uma criança, ou é provavelmente um adulto com abalo emocional que é infantilizado e que quer regredir para fugir das suas responsabilidades, né? Então, achei importante mencionar isso, né? Para que tudo isso sirva como um ponto provocador perfeito. E que fique aí na memória de quem nos assistiu e nos acompanhou. Eu acho que é isso da minha parte. Agradeço a cada um que ficou até aqui, até o final. Acredito que foi de grande valia trazer isso para o debate como um fator de provocação, né? E quais são as tuas palavras, Rodrigo, as tuas considerações? Bom, eu quero, agradecer, abençoar a vida de cada um que ficou conosco aqui do início ao fim, aqueles que passaram por aqui, que eles continuam com a gente até essa despedida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que fica a reflexão de hoje, Assuma a responsabilidade, para que você possa ser um pai, uma mãe saudável e os seus filhos, possa ser alguém que vai dar muito orgulho no futuro, sendo pais, mães, honrados, enfim. Acho que hoje, mais do que nunca, ficou claro para nós que é a questão de assumir responsabilidades, ser maduros. A Bíblia, o que Deus pede para nós o tempo todo é isso, para sermos maduros, A maturidade, ela tem inúmeros textos de Deus convergindo, dizendo que a gente tem que convergir sempre para essa maturidade e esse crescimento. E quero deixar meu agradecimento mais uma vez, em particular aqui ao pastor Jones, que sempre me ajudando. E eu aprendo muito mais do que... Todo mundo aprende. Essa aula grátis aqui, Então, que a gente possa na próxima semana trazer aí, estar junto, Quem sabe como convidado aí, vamos fazer ao vivo aqui agora. Ao vivo aí. Pra gente ter mais uma cabeça pensante e fazer isso que a gente está fazendo, que para mim está sendo maravilhoso, Fazer pessoas refletir, fazer pessoas conseguirem pensar, E nós não somos especialistas, o senhor falou isso, eu vou usar isso como fala. Não somos especialistas, apenas dois provocadores aqui em frente às câmeras. Perfeito, então. Obrigado a todos novamente. Um abraço, uma semana abençoada. Aproveita o feriado, Feriado em sábado não vale, Tem um provérbio que até eu esqueci que feriado em sábado é... enfim. Mas, aproveitem, hein? Come costela gorda, A gente gosta de comer costelão, Costelão gaúcho. E aí, aproveita esse dia de 20 de setembro. E tenha uma semana abençoada e protegida por Deus. E até a próxima semana, querendo Deus. Abração e até mais. Valeu. Valeu.